Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, eu estou com uma perguntinha para fazer. Essas cadeiras aqui têm espírito, é isso? Ou vocês estão com medo de sentar na primeira e aí eu perguntar coisas? Ou as duas coisas, né? Senhor. Quero agradecer o convite. É a segunda vez que eu venho à Promissão. Tudo de bom. Fora esse calor, gente. O que é isso? Então eu quero que vocês vibrem por mim, pelo meu marido, para que a gente tenha forças e consiga dar conta do negócio, né? Porque amanhã ainda tem o Penápolis. Estou aí desde a sexta nessa peregrinação, né? Hoje eu já dei palestra em Lins a manhã toda, e aí fui na casa da Tânia me refazer. Comi um pão caseiro, tudo de bom, um queijinho de Promissão, um bolinho que eu falei assim, nossa, esse pão de ló tá ótimo. Ela falou, não é pão de ló, é de milho. Tava tão bom que eu quero agradecer muito quem estava comigo quando eu vim aqui há um ano atrás. Vocês lembram que eu estava sem o meu marido, que eu estava com a Olivia, aquela que comia demais, né? A Olivia ficou famosa, tadinha. Então, hoje eu estou feliz que eu estou com o meu príncipe aí, vocês viram? O homem mais lindo dessa sala hoje, tá? Sem sombra de dúvida. Então, gente, eu quero agradecer cada oraçãozinha que vocês fizeram pelo meu marido. Ele está aí, olha que lindo, dá uma olhada, olha. Ele está aí firme, forte, curado. Os médicos não entendem o que aconteceu, mas cada um de nós aqui sabemos que aconteceu, porque Deus é Pai, não é? E aí tem gente que fala assim, ai que bom seu marido, né, tá tudo bem, mulher, isso é merecimento. Aí eu falo assim, não, é boleto mesmo. Sabe, boleto reencarnatório, sabe? Pois é, então ele voltou, porque tem que liquidar os boletos aí, viajando para Promissão, para Lins, Penápolis, Minas Gerais, entendeu? Passando semana calor. Que é isso, passando calor, porque não é espanhol, né, gente? É pior ainda, não é? Então, olha que lindo. Foi uma fase bem difícil, de muita prova. E aí, estamos juntos, né? Crescendo, aprendendo e, como dizem os evangélicos, levando a palavra. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre pais e filhos, companheiros de jornada. Eu estava pensando em, de repente, falar sem o microfone, mas como eu ainda tenho 2 palestras amanhã, melhor não abusar, tá bom? Porque eu costumo dar uns gritos, vocês, quem assistiu da outra vez sabe, né? Se alguém dormir, eu vou perto da pessoa e grito, amém! Vamos começar, olha só, como que eu vou fazer? Eu vou dar um passeio pelos conceitos da psicologia do desenvolvimento, pelas descobertas científicas na área do desenvolvimento biopsicossocial. Vou trazer conceitos da doutrina dos espíritos, conceitos do Evangelho segundo o Espírito. Tudo bem aí?
conceitos do Evangelho segundo o Espiritismo, se der tempo, exemplos do meu dia a dia atendendo pessoas em sofrimento. Combinado? E aí, terminando, a gente vai numa balada para fechar o feriado. Então, vamos começar assim. Na pergunta 344 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec... Ixi, o negócio é pesado e... Na pergunta 344 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade em que momento... Todo mundo aqui é espírita? Não. Alô, alô, promissão, sim é assim, não é assim. E quem está parado é o quê? Espiritólicos, é isso? Legal. Olha só, não, eu estou perguntando porque eu vou fazer citações, e aí se a pessoa não é espírita vai pensar assim, mas quem é esse que falou isso? Não é? Aí eu preciso ter uma ideia, porque aí eu explico. Combinado? Então tá. E a pessoa que não levantou a mão, não fica preocupada, não vou fazer nenhuma pergunta, tá? Você que é a namorada do Marcelo, parabéns. Mas é verdade, gente, a gente tá namorando, tá noiva, tá casada com um homem de Deus, é tudo de bom, é verdade. O que é um homem de Deus? É alguém que está na lei. Que lei? A lei de amor. Tipo, como dizem os adolescentes, tipo, fazer para o outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, parabéns. Muito bem. E quem não é homem de Deus? É de quem? Do demônio? Não, é de Deus, mas está afastado. Vai achar o caminho, tá bom? Muito bom. 344 de O Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, O Livro dos Espíritos é o nosso livro-texto, é a base filosófica da doutrina dos Espíritos. São perguntas enumeradas, 1019. Na pergunta 344, Allan Kardec, que foi o nosso codificador, pergunta para o Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? Um grupo de espíritos da mais alta estirpe. Por exemplo, Sócrates, por exemplo, Santo Agostinho e tantos outros mais, chefiados por Jesus de Nazaré. Kardec pergunta: em que momento o espírito se une à matéria? Nós estamos falando de pais e filhos, ok? Então eu vou começar lá do começo. Combinado? Em que momento o espírito se une à matéria? E o Espírito da Verdade responde: no momento da concepção. E aí, a maioria de nós espíritas nos ligamos no conceito de concepção do ponto de vista biológico, não é? E aí passamos a falar assim: ah, tá, então na hora que o espermatozoide encontra o óvulo, é isso? O espírito se une à matéria? Não. Concepção, do ponto de vista filosófico, tem outro significado. Se o Livro dos Espíritos é a base filosófica da doutrina dos Espíritos, então nós temos que interpretar do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista filosófico, concepção tem outro significado. Quem nos convida a pensar sobre isso é o professor São Marcos, no seu livro, no segundo tomo de filosofia, publicado pela Federação Espírita de São Paulo. Concepção do ponto de vista filosófico, vou dar um exemplo para vocês. Olha só, essa conversa que a gente está tendo aqui hoje foi concebida há 1 ano atrás. No dia que a Zezé
de Penápolis, que é quem organiza a minha agenda nessa região quente. No dia que ela me disse assim: Deusa, ano que vem, setembro, você conseguiria vir para cá? Vamos organizar aí, vamos aproveitar o feriadão? Eu falei, yes, vamos. Naquele momento, essa palestra foi concebida. Nós estamos falando de pais e filhos, tá bom? Nós estamos ilustrando concepção do ponto de vista filosófico. Pergunta 344 de O Livro dos Espíritos. Muito bom. Vocês concordam comigo que a partir daquele dia, há um ano atrás, todas as pessoas que me abordassem, me convidando para qualquer compromisso de 7 foi sexta, né? De 7 a 11 de setembro de 2018, o que eu ia responder? Não. E por que eu ia responder não? Porque eu tinha o quê? Um compromisso. Com quem? Com Penápolis e região. Ok? Muito bom. Então, concepção, do ponto de vista filosófico, tem outro significado. Na hora que você está lá, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu marido, é assim mesmo, viu? Eu deixo a pessoa que está filmando louquinha. Porque não dá, né, gente? Eu não uso aquelas parafernálias todas. E aí manter vocês atentos, eu tenho que me movimentar, dar uns gritos, né? Fingir que vou perguntar alguma coisa, aí a pessoa fica vermelha, né? Me aproximar assim, aí a pessoa pensa, ai meu Deus, lá vem ela, ai meu Deus. E aí eu não vou, mudo de ideia, sabe assim, é legal. Onde que eu tava? Eu gosto também de perguntar para ver se está todo mundo atento. Você é o amor dele. Então você está lá com seu namorado, com seu marido, não é? Como é que você chama ele? Bem, amor, gato, bebê. Eu fui para Salvador dar uma palestra e eu vou semana que vem, tá? Com meu amor. E lá os casais se tratam por tchu e tchuca. Tchuco! Aí ele responde, que foi, tchuca? Legal, né? Então, aí você tá lá com o seu tchuco, a gente está ilustrando concepção, tá? Você tá lá com o seu tchuco, e aí você fala assim pra ele, ah, eu queria tanto ser... Normalmente o tchuco vai responder assim, agora não, que tá a maior crise. Né? Independente do que o tchuco responder, naquele momento, está acontecendo uma concepção. O espírito reencarnante estende a sua aura e é da lei. Começa ali. Eu me arrepio inteira quando eu falo isso. Maravilha. Ainda bem que eu não vejo o que está acontecendo aqui. É da lei. Começa ali um verdadeiro Big Brother. Entendeu? E o espírito vai dar assim na linguagem adolescente de hoje, tipo, uns rolezinhos em promissão, tá ligado? Ele vai tipo dar uma investigada se você é mesmo uma Brastemp para ser a mãezinha dele, tá ligado? Ser uma Brastemp não é ser perfeita, é ser a mãe que ele precisa. E aí vai dar uma olhadinha no pai também. E aí começa a se estreitar
essa dinâmica que vai se completar no ato sexual. Vai acontecer a miniaturização do perispírito, a imantação do óvulo. E aí, do ponto de vista biológico, começa a reencarnação, que vai se completar aos 7 anos. Você, algum dia, já teve alguma dúvida se você está na família certa? Está disfarçando? Todo mundo já teve. Todo mundo já teve. Normal, relaxa, tá? Tem aquele dia que você chega e pensa assim: meu Deus, eu sou uma pessoa tão legal. Como que eu fui nascer naquela família? Não é assim? Quem riu é porque já pensou. Quem não riu está disfarçando. Então olha só, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, nos ensina que sim, nós estamos na família certa. A cunhada que não devolve as Tupperware faz parte, entendeu? E essa outra pessoa aí que você está pensando, será? Também pode crer. E tem mais. Alô, alô, promissão. Não existe filho adotado. Existe filho que a misericórdia divina sabe por que ele precisou dar umas voltinhas diferentes para chegar ali. Tá tudo certo, é da lei. E aí olha só, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, fala isso, que nós estamos no lugar certo, que o país é o Brasil. Porque tem gente que fala, né? Ê, paizinho, esse Brasil, qualquer hora dessa eu vou para a Suíça. Lá as coisas funcionam. Alô, alô, promissão. Fala para essa pessoa assim: meu amigo, vá para a Suíça. Mas olha, lembra de uma coisa, pelo amor de Deus, você vai junto. Entendeu? Jesus nos ensinou que o reino de Deus é dentro. Se você for para a Suíça com esse inferninho que está aí, o problema não é o Brasil, tá bom? Então, alô, alô, fica bem. E aí, Emmanuel diz isso, que a maioria de nós, neste planeta, não pediu para nascer. Implorou. Tá bom para você? E aí eu trabalho com os adolescentes, né? E aí eles falam assim: meu, nada a ver esse negócio de que a gente pediu, que a gente implorou, tá ligado? Nada a ver, velho, esse negócio de espírito, velho, nada a ver, tá ligado? E aí eu falo assim: meu, tudo a ver, tá ligado? O que a ciência diz sobre isso? Vamos investigar. Cadê meu copo de água? A doutrina não precisa que a ciência a corrobore. Mas se nós pudermos aliar ciência e doutrina, como dizem os adolescentes, meu, tudo a ver. É bom demais. Dr. Rutger Dahl, pai da terapia da reencarnação, médico, endocrinologista e físico, PhD, autor de grandes best-sellers, um deles,
da década de 70, eu não era nascida. Não entendi essa risadinha aí. Mas a minha mãe me contou. Dr. Rudi Gerdau, na página 211 do seu livro A Doença como Caminho. O título do capítulo é Dos Acidentes. Tipo, seria acidente eu ter nascido naquela família? Tipo, seria acidente eu estar no Brasil? Tipo, seria acidente eu estar naquele trabalho? Porque olha só, tem gente que fala assim, mulher de Deus, você não sabe onde que eu trabalho, viu? Eu vou te falar, olha, lá onde eu trabalho só tem demônio. Só que você está lá, criatura. Não é estranho isso? Você já parou para pensar? Não é? Mulher no cabeleireiro. Já viram mulher no cabeleireiro? Aqui em Promissão não. Não acontece isso, tá? Mas a mulher tá lá no cabeleireiro e fica falando assim, o meu marido é um diabo, é um demônio, eu não sei, eu sou uma santa, eu não sei como que eu consigo, nananã. E aí quem tá ouvindo pensa assim, Senhor, e ela tá com ele até hoje, né? Não é estranho isso? Pois é. Tem alguma coisa errada? Não tem. Tá tudo certo. É o marido que você precisa. Graças a Deus o meu é perfeito. Amém. Por isso que eu chamo ele de príncipe. O perfeito não existe aqui na terra. Mas é perfeito para mim, filho. Você não pode aqui não. O seu também tá perfeito, de todos vocês. Perfeito para você. Seu número, tá? E se mudar, é seu número de novo. Vamos ver o que o Dr. Rudi Gerdau fala. A Doença como Caminho, é o livro, página 211, o título, Dos Acidentes. Ele diz assim, a partir da lei de ressonância, entre parênteses, ação e reação, já ouviram isso? 1-0 para nós. Doutrina já falava disso, ó, bem antes. A partir da lei de ressonância, que é uma lei da física, ação e reação, você jamais tomará contato com algo ou alguém que você não tenha nada a ver. Se ligaram? Agradeça a Deus hoje pela sua cunhada. Oh, meu Deus. Tudo a ver. Então nós estamos sim, a família ideal. E se você mudar de trabalho, você vai perceber que pela lei de ressonância, entendeu? Quem é a pessoa que seu santo não bate lá no seu trabalho? Ela se chama Mariazinha. Aí você resolve mudar de trabalho, porque na sua cabeça o problema é a Mariazinha. E você ainda não matou a cidadã, porque você é espírita, entendeu? E aí você muda de trabalho. E aí você vai encontrar uma mulher que se chama Terezinha. Mas as características são iguais da Mariazinha. Ok? Estamos falando de pais e filhos. Então aquele espírito que reencarnou através de você, e se não foi através de você, está seu sobrinho, está seu afilhado, está seu neto, porque tem avós que falam assim, eu já criei os meus tudo, agora eu vou mais estragar. Será que alguém nasce e se torna avô e avó de alguém para estragar? Há pouco tempo atrás eu atendi um casal na região de São Bernardo
A moça, 17 anos grávida. O bebê nasceu. Com 30 dias, o pai da bebê, um adolescente, também de 17 anos, drogadicto, foi lá e matou a moça. A moça retornou para o plano espiritual. E nós sabemos que ninguém vai de véspera. O moço é menor, está sob os nossos cuidados na Fundação Casa. E o bebê, alô, alô, promissão, não existem bebês. Se vocês esquecerem tudo que eu falar aqui hoje e só lembrarem disso, já valeu a pena. Não existem bebês. Existem espíritos imortais em corpos frágeis, psiquismos em desenvolvimento, todo dia pedindo socorro para nós. O bebê, que não é bebê, é um espírito imortal, está neste momento sob a égide dos avós. E aí eu lhes pergunto, é para estragar? Aliás, eu quero fazer outra pergunta. Será que esse espírito que veio através daquela moça que desencarnou é tarefa dela? Ou seria tarefa dos avós? Que só deu uma voltinha para chegar no ponto certo. Hello, vamos acordar para a vida. Pais e filhos, companheiros de jornada. E os avós, não por acaso, estão juntos, tá? O seu sobrinho, ai, graças a Deus que eu não pari, então só tenho sobrinhos. Pois é, eles são espíritos imortais que não estão por acaso no seu convívio. Combinado? Gente, isso do celular acontece com qualquer pessoa. Então, normal, tá bom? O que acontece é a pessoa fica olhando pro outro assim. Acontece com qualquer um, gente. Às vezes você esquece, não é? Então pode acontecer. A gente olha com a cara assim, parece que a pessoa saiu da casa dela e falou assim, eu vou chegar lá, vou deixar o celular ligado. E aí de repente, no meio da palestra, eu quero que o negócio toque. E a propósito eu vou pôr bem. E aí quando tocar eu vou fingir que não estou achando o lugar que desvia. Tá, para, gente. Não vibra coisa ruim pro outro. Bom, estamos combinados que estamos no lugar certo, que nascemos através daquele útero certo. Existe um livro chamado Gestação Sublime Intercâmbio. É um médico espírita que faz um estudo da física quântica aliada à doutrina dos espíritos, explicando do ponto de vista da física como que nós imantamos o óvulo, que está tudo certo e que não existe o acaso. André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo 12, Reencarnação de Segismundo. André Luiz nos conta ali que o espírito reencarna. De 0 aos 7 anos, ele está totalmente embotado do ponto de vista espiritual, para que o papai e a mamãe desta vida coloquem os valores. Mais ou menos assim. O seu filho era ladrão numa outra vida. E aí ele reencarna através de você. Uma das suas tarefas, desta vez, é ensiná-lo a não roubar. Uma das suas tarefas, porque tem outras, tá? Eu estou focando só na parte de roubar. E aí, você vai no supermercado, como que chama o supermercado aqui? Amigão. Você vai no Amigão.
com seu filho, aliás, com o espírito imortal que está seu filho, que você não sabe por quanto tempo ele vai ficar com você. Eu estava conversando com nossa irmã, que eu esqueci seu nome, a Nilva. Viu, meu amor? Aqui em Promissão tem uma Nilva também, que a gente tem uma amigona que chama Nilva. Estava conversando com a Nilva, porque da última vez que eu vim, a irmã dela estava doentinha, a irmã da Nilva desencarnou, 38 dias depois, a outra irmã também desencarnou. E a mãe da Nilva está até hoje enlutada, porque uma mãe que perde 2 filhos num prazo de 38 dias vai demorar para se refazer. Lembrem-se da mãe da nossa irmã nas preces de vocês, porque eu trabalho com pessoas vivendo isso todo dia, e eu vivi isso na pele, e já expliquei para vocês lá naquele seminário do Lu: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então, de 0 ao 7, né? André Luiz que falou, Missionários da Luz, capítulo 12. E aí você vai no supermercado e o seu filho, o espírito imortal que está seu filho, num corpinho de 4, fala assim: nossa, tá cheio de chiclete aqui, acho que eu vou pegar. E aí você vira e fala assim: pega mesmo, que o dono do supermercado é rico. Como diriam os adolescentes, ferrou, tá ligado? Tô falando ferrou porque a gente tá no centro espírita, tá ligado? Então olha só, o espírito imortal que está seu filho, ele não vai ter 4 anos forever. Já tô falando em línguas, percebeu? Ele não vai ter 4 anos para sempre. Uma das possibilidades é que ele cresça e vá trabalhar, por exemplo, na Petrobras. O resto da história todo mundo já sabe. E aí você vai dizer: mas Deus, na Petrobras tem gente de bem. Graças a Deus, é verdade. Eu estou usando um exemplo público que nós estamos vivendo para que a ilustração seja adequada. Ninguém dorme anjinho e acorda falando assim: é hoje. Mas é André Luiz que está falando isso, num livro espírita. E aí, se eu for falar isso nas academias, vão dizer assim: mas essa mulher é beata. Que sustentação científica tem para isso? Os adolescentes vão falar igual eu falei agora há pouco: meu, nada a ver, tá ligado? Nada a ver esse negócio aí, tá ligado? E aí eu vou falar: tudo a ver, tá ligado? Vamos ver o que a ciência diz disso. Para a psicanálise, os nossos filhos de 0 a 10 nos veem como papai e mamãe, vovôs e vovós, como aquelas pessoas grandes que sabem tudo, resolvem tudo e não mentem. Tá bom para você? Isso é a psicanálise. Dr. Bruce Lipton, pai da epigenética. Epigenética é a nova biologia. A biologia que nós estudamos nos bancos escolares falava de determinismo genético. A nova biologia comprova que não há determinismo genético. Isso é assunto para outra palestra, mas só para vocês saberem de quem que eu estou falando. Dr. Bruce Lipton, no seu livro Evolução Espontânea, um compêndio de 560 páginas, ele diz assim: a partir das pesquisas da epigenética, já é possível afirmar, 2 pontos, 95% dos nossos comportamentos, atitudes e posturas foram moldados. Sabe massinha? Moldado? Foram moldados pelo nosso pai e pela nossa mãe nos 10 primeiros
anos de vida. Tudo a ver com o que André Luiz falou. Lembra que André Luiz disse que a gente está embotado? O papai e a mamãe ensinar? E aí você nasce, você reencarna com uma tendência, com um pendor. E aí a sua mãe ou o seu pai, ao invés de olhar no seu olho e dizer assim: filho, você vai dar certo, você é inteligente, mamãe está aqui, papai vai te ajudar, a gente te ama. Ao invés disso, aqui em Promissão não, que já está tudo certo, tá? Mas de onde eu venho, as mães falam assim, ó: ô bichinho encapetado. O que você andou ouvindo nos seus 10 primeiros anos de vida? O que mais que a ciência diz? Eu vou só citar mais uma. E aí a gente vai pensar e vou citar o Evangelho e a gente vai conversando. Porque tem assunto para a gente ir até mais ou menos 3 horas da manhã. É que vai ter a balada, entendeu? Então eu vou acabar antes, fica tranquilo. Olha só, Dr. Bruce Lipton, no seu livro mais recente, que ainda não está no Brasil, se chama Efeito Lua de Mel, o livro. Na página 95 desse livro, ele diz assim, que a partir das pesquisas da epigenética, eles descobriram. Lembra da fala de André Luiz? De 0 a 7, a gente está embotado, é para o papai e a mamãe dessa vida ensinar as coisinhas dessa vez, certo? E aí o Bruce Lipton vem e descobre que sim, que é verdade, que o nosso psiquismo está moldável. Ok, mas como é isso de estar moldável? Como é que acontece isso? Porque aí, se você for falar isso para um cientista, ele vai falar assim: olha, é verdade, mas faz sentido o que você está falando. Mas escuta, como é que acontece isso? Alô, alô, Promissão. Tudo a ver com o que nós aprendemos na doutrina. Sabe o que o Dr. Bruce Lipton descobriu? Estou passando notícias fresquinhas para vocês, que a gente não pode mais dizer que não tem receita. Sabe aquela mãe, aquele pai que fala: ai gente, é muito difícil criar filho, não tem receita. Tem. Se você for estudar, se preparar para fazer melhor, tem. Dr. Bruce Lipton descobriu que de 0 a 10 anos, toda criança, inclusive nós, quando tínhamos 10 anos, é que descobriu agora. Toda criança de 0 a 10 anos, as ondas que prevalecem no eletroencefalograma dela são ondas tetas. O que são ondas tetas? São ondas consideradas hipnagógicas. Sabe quando você vai ser hipnotizado? Toda vez que alguém vai hipnotizar você, ele altera o seu estado de consciência para que você fique em ondas tetas. Agora você é um cachorro, aí a pessoa sai latindo, não é assim? Pois é. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. De 0 a 10, todas as crianças que convivem com você e que você é responsável, a partir de hoje, você não vai poder usar a desculpa de que você não sabe nada disso. E se Deus colocou essa criança, nem que seja 5 minutos na sua vida, é para você fazer a diferença. O que ela vai fazer com isso é problema dela. Mas você tem tarefa com ela, porque ela está no seu campo vibracional. O que você diz para uma criança de 0 a 10 anos que você convive?
95% do tempo ela está hipnotizável. E aí você é professora de uma criança de 0 a 10. E aí você faz comparação. Oi, menina, você é a irmã dela? Nossa, mas ela é tão inteligente, só tira 10. E você, hein? Tá feita a confusão. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Ali tem um espírito imortal que veio para ser melhor. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe, no item 9. Ingratidão dos filhos e laços de família. Os Espíritos nos dizem ali que desde o berço os pais percebem o Espírito que está ali. Percebem. E que é dever dos pais se debruçar. Você jamais se debruça sobre algo que você não está interessado. É dever dos pais se debruçar a estudar. Você jamais vai estudar alguma coisa que você não esteja interessado. É dever dos pais se debruçar a estudar tendências e pendores. Para onde o meu filho pende? Para onde o meu filho tende? Sabe o que a gente faz? A gente vai na reunião da escola do filho e a professora fala assim: olha, mãe, seu filho está aprontando aí umas coisinhas. E aí você fica bem quietinha, participa da reunião toda. E aí quando termina a reunião, na calçada do colégio, você encontra sua amiga e fala para ela assim: nossa mulher, você viu o que aquela professora ridícula falou do meu filho? Olha, eu já tinha desconfiado que ela não gosta do meu filho. Meu santo nunca bateu com o dela. E aí a sua amiga vira e fala assim: nossa mulher, não liga não, ela não casou, não tem filho, tá com inveja. E aí o tempo vai passando e você está distraída, achando que tem um anjinho na sua casa. Não tem anjinho. Alô, alô, promissão. Não tem anjinho, nem na sua casa, nem na minha, nem na de ninguém. Se você quiser chamar seu filho de anjinho da mamãe, tudo bem. Só para chamar, um jeitinho carinhoso. Mas não tem anjo. Sabe por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Se tiver anjo na sua casa, tá no planeta errado. Você resolve ir no amigão, no supermercado de novo. Você resolve ir no amigão e aí pede sua vizinha para deixar seu filho lá. Ai, mulher, fica com ele aí um pouquinho enquanto eu vou. Aí a sua vizinha vira e fala assim: deixa ele aí. Aí aproveita e já brinca com minha filha. Vai lá, sossegada, pode ir. Aí você vai. Aí você volta. Eu estou comentando capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Ingratidão dos filhos e laços de família, quando os Espíritos nos dizem que desde o berço os pais percebem o Espírito que está ali. E aí você volta do amigão e vai pegar seu filho. E aí a sua amiga vira e fala assim pra você: ai mulher, desculpa, né? Mas olha, seu filho aprontou umas coisinhas aí. Aí você fala: ai mulher, desculpa, tal. Pega seu filho e vai embora. Chega em casa, vira para sua mãe e fala assim: nossa, acho que eu não vou deixar mais o meu filho lá na casa da fulana. Ela falou que ele aprontou. E aí a sua mãe vira para você e fala assim: a avó da pessoa, tá? A avó, que também tem tarefa com aquele espírito. Ela vira e fala assim: minha filha, não deixa mais o menino lá. Porque olha, eu vou te falar, ele pode até ter aprontado, mas não foi sozinho não. Ele aprontou porque a menina dela é uma capeta. Entendeu? Então foi ela que fez a cabeça dele. E aí por isso ele aprontou. E o tempo vai passando.
e a Suzane Van Richthofen está presa, ou já está solta. Só Jesus na causa. Entendeu? Então é isso. Vamos pensar, né? Tendências e pendores. O que você ouviu do seu pai e da sua mãe nos 10 primeiros anos de vida? Vai pensando aí, pra gente refletir. Não vou pedir o testemunho de ninguém, relaxa, tá? Vai pensando. Então eu vou trazer alguns exemplos para nós, porque a história do outro é a nossa história. Diarreia no Canadá é igualzinho em Promissão, só muda o endereço. Então nós precisamos aprender com o sofrimento do outro para fazermos melhores escolhas. Aquele menininho que foi trabalhar na Petrobras, que estava lá no Amigão, que pegou um monte de chicletes, quando ele cresce e ele aparece com uma mala cheia de chiclete, 500.000 chicletes, tem algum problema nisso? Não, não tem. Ele aprendeu que tudo bem. E aí de repente o outro aparece um apartamento lotado de chicletes. Tá tudo bem, não tem nada errado, porque ele aprendeu que pode. Lá na minha clínica tem uma sala de espera, porque eu trabalho com vários outros profissionais. Então, geralmente, tem um monte de gente esperando para ser atendido. Estamos refletindo sobre esse período de 0 a 10, que o psiquismo está moldado. Tem uma escada. E aí eu estava descendo a escada um dia, a sala de recepção cheia de gente, tinha um casal, e a mulher virou para mim e falou assim: Oi, tudo bem? Nossa, adoro suas palestras. Vem cá, a gente trouxe esses dois aqui para a senhora atender, meus filhos, vem cá. Aí eu vim. Aí ela virou e falou assim: vem aqui, esses dois aqui, olha, aqui. Essa aqui é ótima, essa menina. Não me dá trabalho, só tira 10. A sala cheia de gente, tá? É ótima essa menina. Só 10 me dá trabalho. Ai, é uma belezinha. Agora esse aqui. E aí? Ele vai crescer com isso gravado. Agora esse aqui. Aí tem uma reticência. Só Deus, meu Deus. Entendeu? Depois da reticência, você põe o que você achar. E ele vai crescer com isso. Um outro dia eu estava descendo a mesma escada. Estava cheio de gente na recepção. Estava descendo. Nesse dia não era um casal, era só um. O pai. É a senhora que é a SAMU? Como vai? Minha mulher que me mandou aqui, viu? Queria falar com a senhora. Trouxe esse menino aqui para a senhora atender. Estou mudando, tá? Para não ficar só você aí problemático, né? Aí ele falou assim: eu trouxe esse menino aqui para a senhora atender. Olha, doutora, eu vou falar uma coisa para a senhora. Não é por nada não, viu? Tava cheio de gente, viu? Cheio de gente. Não é por nada não, viu? Mas vou falar uma coisa para a senhora. A senhora é a última porta que a gente está batendo. E eu assim, ai meu Deus. Sabe? Todo mundo me olhando e eu não podia nem fazer assim para ele, né? Entendeu? Não podia. E aí ele virou e falou assim: olha, porque eu tenho que ser sincero com a senhora, né? Vamos usar de sinceridade, né, doutora? Eu acho que ele não tem jeito.
Deus confiou esse Espírito a você. Faz o seu melhor. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Se depois que você fez tudo que estava ao seu alcance e esse Espírito tomou outro rumo, você vai ficar triste porque você ama, mas a sua consciência estará tranquila porque você fez a sua parte. Vocês lembram do Vando? Aquele cantor das calcinhas, né? Quero me enrolar nos seus cabelos, abraçar seu corpo inteiro. Lembra? Eita, tempo bom, né? Não é do meu tempo, mas minha mãe falou. Morrer de amor. O Vando, eu estou ilustrando a passagem do Evangelho, capítulo 16, do item 9, do capítulo 14. Capítulo não, parágrafo 16. Os Espíritos dizem que depois que você fez tudo que estava ao seu alcance, se o Espírito tomou outro rumo, você vai ficar triste, mas a sua consciência tranquila, porque você fez a sua parte. O Vando estava sendo entrevistado pela Sônia Abrão. Tá vendo como nem tudo está perdido? Sônia Abrão também é cultura. E aí a Sônia Abrão perguntou assim para ele: escuta, o seu filho está preso e você é uma figura pública. Todo mundo onde você vai fica perguntando: como é que você se sente? O Vando virou e disse assim: olha, eu me sinto muito lamentado, porque eu sou pai dele, mas por outro lado, a minha consciência está tranquila. Sabe por quê? Não foi comigo que ele aprendeu o que ele está fazendo. Eu sou filho, eu nasci filho diferente, ele disse. Desde os 9 anos de idade, os meus pais me puseram para trabalhar. Minha mãe faleceu e meu pai pegou duro no meu pé para me fazer um homem de bem. E foi exatamente isso que eu fiz com os meus filhos. Se eles não quiseram e tomaram outro caminho, problema deles. Então, o Vando era espírita e não sabia. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, no livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, perguntam para Emmanuel, pergunta de número 110: onde está a melhor escola para o espírito encarnado no planeta Terra? E Emmanuel responde: na família. É lá que nós encontraremos os principais norteadores. Sabe o que é nortear? Oi, tudo bem? Está todo mundo aí? Nortear é dar o norte, é ser a placa, é ser a seta. Como dizem os adolescentes, tipo seu GPS, tá ligado? Papais, mamães, vovôs e vovós são os nossos GPS. É lá que nós encontraremos os principais norteadores, que irão nos ajudar a consolidar a personalidade e fazer a diferença no mundo. Eu estava atendendo uma moça, 32 anos, e ela falava e chorava. Não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que. De repente ela olhou para mim e falou assim: não liga não, não liga não, eu sou assim mesmo. Minha mãe até me apelidou boca mole. Alô, alô, promissão. Chorar
é uma das possibilidades de você demonstrar as suas emoções. Se você conhece alguém que chora fácil, você conhece alguém mais sensível. Nem boca mole e nem dura. Só que ela ouviu isso da principal mulher da vida dela. Aquela mulher grande que sabe tudo, resolve tudo e não mente. Modelo maior e o mais significativo, porque ela está reencarnada num corpo feminino. Quer queira, quer não, a mãe dela é a maior referência feminina nesta vida. E aí, sabe o que pode acontecer com essa pessoa? Ela vai se sabotar. Sabe o que é se sabotar? É você fazer aquilo que você não quer fazer. Sabe aquela coisa que você fala, ai meu Deus, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. E faz, né? Essa moça, ela está desempregada. E ela está procurando emprego. Toda segunda, ela se prepara para a entrevista de emprego. E aí ela me contou que ela estava dentro do metrô, indo para a entrevista. E aí ela disse que ficava no metrô assim, ó, o tempo todo, né? Aqui dentro do metrô, indo para a entrevista, segunda-feira. Aí ela disse que pensava assim: ai, olha, quando eu chegar lá, nossa, essa vaga vai ser minha. Quando a mulher me perguntar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou responder não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando ela falar não sei o que, não sei o que, eu vou responder não sei o que, não sei o que. Nossa, essa vaga vai ser minha. Aí, deusa, dentro do metrô, eu ficava o tempo todo falando pra mim assim, ó: não chorem, não chorem, não chorem, não chorem. Aí chegava lá, chorava. E a vaga era de quem? Não era dela. A mãe dentro dela, boca mole, boca mole. E ela se sabotava. Essa moça está me dando uma trabalheira. Sabe por quê? Toda vez que você procura um psicólogo, se ele for um homem, ele vai representar o seu pai. Ele vai ser o seu pai simbólico. Ele vai simbolizar a sua figura masculina maior. E aí você vai ressignificar as suas pendências. Se você procura uma psicóloga mulher, ela vai representar sua mãe. Ela vai ser sua mãe simbólica. E você vai ressignificar as coisinhas, as pendências que você de repente tem aí. E aí, essa moça está me dando um trabalho. Por quê? Porque eu estou ajudando-a a ressignificar. Sabe como? Ajudando ela a incorporar aquilo como uma característica da personalidade dela. Não mais como uma coisa negativa, mas como uma característica. E aí eu estou treinando aquela moça mais ou menos assim. A Nilva é a moça que vai entrevistá-la. E eu sou ela, tá? Então eu estou treinando-a para que na próxima entrevista ela faça mais ou menos assim. Ela vai chegar lá, vai falar do jeito dela, mas com as orientações que eu estou dando para ela poder ressignificar. Então ela vai chegar lá e vai falar assim: bom dia, Nilva, tudo bem? Eu sou a pessoa que você vai entrevistar para a vaga. Antes da entrevista, eu queria falar uma coisinha com você. Eu sou muito sensível, sabe? Às vezes conversando, no meio de uma conversa, eu até choro. Se acontecer isso na entrevista, você já está sabendo. Podemos começar? Perceberam? Então ela vai colocar aquilo que a desarmava como uma característica, já colocando na comissão de frente, para que a entrevistadora não seja pega de surpresa e não a reprove. E aí você vai dizer para mim assim: ai, deusa, mas isso é tranquilo, imagina, isso é tranquilo para você, que você não tem trauma nenhum neste campo. Para a pessoa é uma batalha.
É muito difícil. Ela fica treinando, vai até a metade do caminho e fala: hoje eu não consigo. Tudo bem, você vai conseguir. Você vai, tá tudo bem. Você está em segurança. Você é capaz. Você é inteligente. Você tem potencial. Vamos que vamos. Eu estava atendendo um homem, 38 anos, e ele falava para mim assim: olha, eu vou falar uma coisa para a senhora, eu não paro em emprego. Eu estou lá, trabalho, aí sou mandado embora. Aí depois eu vou para o trabalho. Aí eu vou falar para a senhora, eu me esforço, faço tudo direitinho, aí sou mandado embora de novo. Mas você quer saber? Não ligo mais. Porque a vida toda meu pai falou: rapaz, você não vai longe. Perceberam? Então, o principal homem da vida dele profetizou. E aí ele se sabota. Você andou dizendo coisas que não deveria para o seu filho, da sua filha, para o seu neto, da sua neta, para o seu sobrinho? Volta lá hoje, pede desculpas, olha no olho e fala de verdade: filho, eu fiz assim porque eu não sabia. Me desculpe. Você é um filho de Deus com potencial divino para dar certo. Toda vez que eu estou falando sobre isso, eu lembro de uma mãe que eu atendi, que o filho dela tentou suicídio 8 vezes. Ele se drogava e ele ia ser internado. O marido dela perdeu metade dos bens, foi um horror. E aí eu lembro da cena que mais me marcou. Eles perderam vários bens, né, investindo no menino. Os dois espíritas, né, e orientados por mim e a mãe. Uma das cenas que mais me marcou, ele sendo levado pelos enfermeiros numa clínica ali na região de Campinas, e o corredor era assim imenso, profundo. Eu me emociono quando eu lembro, desculpa. E aí os enfermeiros cataram aquele jovem, assim como o Marcelo, agarraram aquele menino e foram levando, e ela aqui do meu lado, segurando no meu braço, sofrendo, né? Sabendo que estava fazendo o melhor, porque ela queria o melhor. De repente aquele método não era o melhor, mas era o que ela sabia, era o que tinha à mão, né? E o menino gritava assim: eu te odeio. E ela gritava: e eu te amo. Meu filho, eu acredito em você. Não existe a última cartada. Você vai contar comigo para sempre. Você nasceu para dar certo. E ele sumindo assim, lá no fim do corredor, gritando: eu te odeio, eu te odeio. E eu dizia para ela: não desista. Continue. Ore. Coloque seu filho no colo de Maria de Nazaré. Peça inspiração à espiritualidade e faça aquilo que você acredita que tem que fazer. Sabe onde está esse menino hoje? Continua encarnado, casou-se, fez filosofia, mora na praia e leva uma vida zen. Zen, sabe? Zen. Verdade. Então, não existe a última cartada. Pensa no que você anda dizendo para o seu filho, principalmente de 0 a 10. Não chame o seu filho de aborrecente, porque não existe essa palavra. Se coloque no lugar dele. Ouvi isso das principais pessoas da vida dele. Oi, tudo bem? E você quer seu filho? É meu filho. Bonito, né? Aborrecente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Que Jesus nos abençoe. Que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor do que a gente chegou. Muito obrigada. Oi. Gente, eu trouxe meus livros, vocês viram? Meus DVDs, tá? Vou estar ali autografando.
R$ 30 qualquer item, e se a pessoa não compra, coisas acontecem. Obrigada, querido.